Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos continuar com Aristóteles? Tem bastante coisa, né? Então, o que a gente viu até agora? O Aristóteles estava muito interessado em dar fundamentos para as ciências, como a gente vai conhecer as coisas do mundo material. Não só as do mundo material, também as das ideias, da matemática, mas principalmente do mundo material, né? As ciências teóricas. E aí ele foi oferecendo modos de análise de como estudar os objetos da minha ciência. Então vou separar entre substância e acidente, matéria e forma, ato e potência. Ele vai oferecer o princípio da ciência, que é conhecer a causa ou as causas dos seres, causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. E ele mesmo vai desenvolver muitas dessas ciências. Ele tem livros sobre biologia, sobre geografia, sobre anatomia, sobre matemática e daí por diante. Por muito tempo, as ciências no mundo antigo e no mundo medieval seguiram esses princípios expostos e desenvolvidos pelo Aristóteles. Então, o Aristóteles morreu, ele escreveu lá os livros dele de várias ciências, ele morreu, seus seguidores continuaram escrevendo livros de filosofia, livros de ciência, sempre a partir dos princípios que ele estabeleceu, das causas, das análises e daí por diante. A ciência, tal como o Aristóteles desenvolveu, perdurou por séculos, muitos séculos no mundo ocidental. Então eu vou falar um pouquinho, eu vou dar um exemplo de uma ciência, que é a astronomia, e vocês vão ver, ela durou pelo menos até o Renascimento. Eu já vou dizer por quê. Então, ainda que hoje a gente pense, poxa, isso ficou para trás, é ultrapassado, não diz mais respeito ao conhecimento que a gente tem, de fato foi um conhecimento que serviu muito por muitos séculos. Vamos ver isso a partir de agora. Então, eu estava falando no final do último vídeo, né? Existe o problema de saber na natureza qual que é a causa eficiente, o que causa o que, porque as transformações da natureza são naturais, não são provocadas por agentes humanos, por pessoas. E aí ele, para evitar a ideia de uma natureza e um mundo eterno, que não tem começo nem tem fim, ele propõe que a natureza tem uma finalidade, que é a bondade, a perfeição, e ela tem um início, um primeiro motor. Por que é motor? Motor é o que põe em movimento, né? O carro tem um motor que move o carro, e é por isso que o carro é um automóvel, ele move a si mesmo. A natureza também tem um primeiro motor. Ele mesmo não é móvel, ele é imóvel, nada move esse primeiro motor, e ele pôs em movimento toda a natureza. E ele é atraído para essa finalidade, ele pôs em movimento a natureza para que a natureza pudesse alcançar a perfeição, a bondade e a beleza. Então vamos ver o que isso tem a ver com a astronomia. Existe um outro princípio de movimento na natureza, além das causas. Ele também é uma causa, de certa forma, mas é o princípio do lugar natural. Então, Aristóteles ele não tinha tabela periódica, que tem não sei quantos elementos químicos, mas eles, na época, acreditavam que a natureza tinha 5 elementos. A terra, a água, o ar, o fogo e também o éter. O que é o éter? O éter é aquela matéria que é imaterial, que é a matéria do pensamento, a matéria das almas, que é a mesma coisa que o Platão já falava lá nos livros, quando ele estava explicando por que a alma é capaz de conhecer as ideias. Cada um desses elementos tem um lugar próprio no universo. Existe um lugar próprio da terra, um lugar próprio da água, um lugar próprio do ar, do fogo e do éter. E as coisas que são compostas desses 5 elementos, elas vão buscar o seu lugar natural. Então, aquilo que é mais feito de terra, busca a terra. Aquilo que é mais feito de água, busca a água. O que é mais feito de ar, busca o ar. O que é mais feito de fogo, busca o fogo. Então, por exemplo, se eu pegar esse copo, essa xícara, e eu largar, ela vai cair. Por que ela cai? Hoje em dia a gente tem uma explicação, é a gravidade. Mas não existia essa explicação na época de Aristóteles, até muito recentemente, de certa forma. Então, qual que era a explicação que Aristóteles dava? Como isso aqui, na sua composição, é feito principalmente de terra, tem mais terra do que água, ar, fogo e éter aqui,
isso aqui vai buscar o lugar da Terra no universo, que é a parte de baixo. Já vou mostrar para vocês porque existe um mapa do lugar das coisas no universo. Se eu derramar a água que está aqui dentro, ela vai se esparramar sobre a Terra, porque o lugar da água é logo acima da Terra, esparramada. O ar, ele está aqui acima da Terra, acima da água. Se eu encher uma bexiga, ela vai ficar um tempo aqui no ar, ela demora para cair, porque ela tem muito ar, então ela fica aqui na região do ar. E se eu acender um fósforo, o fogo sempre sobe, por mais que eu vire, porque o lugar do fogo e também da fumaça é lá em cima. Então isso vai explicar o movimento dos seres na natureza também. Tudo vai buscar voltar ao seu lugar natural, ao seu lugar de origem, as coisas compostas. Por isso que às vezes elas tendem a ir para lá ou para cá. Também é um movimento de atração. Os elementos são atraídos pelo seu lugar natural. Então vamos ver como isso está distribuído, porque isso, além de explicar um pouco dos movimentos, isso também faz com que a gente tenha um mapa do universo. Então, em primeiro lugar, a Terra está no centro, está no meio do mundo, do universo, no centro, aqui embaixo. Tudo o que é feito principalmente de terra vai na direção da Terra, como eu falei, a xícara. A maior parte dos corpos pesados são pesados por conta da terra que compõe esses corpos. Logo acima da Terra tem a água, por isso que eu falei, se a gente solta a água, ela se esparrama, ela não se empilha, porque o lugar da água é recobrir a terra. Acima da água, e aqui já para cima do chão, a gente tem o ar. Esse é o lugar natural desse elemento que é o ar. E acima do ar tem o fogo, e a gente percebe isso, que a fumaça, que é feito de ar e fogo, ela vai buscar o fogo, ela vai lá para cima, o fósforo, como eu mostrei para vocês. Então esses são os 4 elementos materiais. Isso é um desenho do mundo que vai até a Lua. Então, para o Aristóteles, a Lua é como se fosse a divisória no universo. Tudo que está abaixo da Lua é material: terra, água, ar e fogo. Da Lua para cima começa a ser a região, o lugar natural do éter. Os planetas, as estrelas, as ideias, os pensamentos, as almas, os deuses. Por isso que quando a gente morre, o nosso corpo cai e a gente é enterrado, e a nossa alma ascende, sobe, vai para cima, lá para o céu. O que tem para lá da Lua? Tem Vênus, Mercúrio e o Sol. Então o Sol aqui não é compreendido como fogo, mas ele é compreendido como uma coisa de éter que nos ilumina. Entre a Lua e o Sol estão Vênus e Mercúrio, que são os planetas que a gente sabe que estão entre a Terra e o Sol, porque a gente só consegue ver eles de manhãzinha, né, quando a Terra já está virando, a nossa parte da superfície já está se virando na direção do Sol. E para além do Sol, a gente tem outros planetas, que eram os planetas que eles conseguiam ver a olho nu: Marte, Júpiter e Saturno. Os outros planetas a gente só sabe que existem por conta de telescópio, isso vem bem depois. E lembrar também que esses planetas têm nomes de deuses, e não é à toa. No caso são nomes de deuses romanos, mas eles correspondem aos deuses gregos. E depois dos planetas? Aí a gente tem o firmamento, que é onde estão fixadas as estrelas. Então a gente ouve muito falar da palavra firmamento em algumas músicas. A Bíblia fala muito do firmamento. O que é o firmamento? É como se fosse a parede do universo. Para lá do firmamento não existe nada. É como se fosse aquela parede preta onde estão coladas as estrelas. Esse é o firmamento. Não existe nada para além disso. Então, nessa astronomia, percebe como isso explica muitas coisas, né? Explica o movimento das coisas naturais ou das coisas artificiais aqui no planeta Terra, mas também cria um desenho do mundo e de todo o universo. E esse é um universo finito, ele tem fim. Se a gente pegar uma nave e for até o firmamento, a gente vai bater no firmamento, porque lá acaba o universo. A gente vai encostar nas estrelas. Muito diferente da nossa ideia de universo hoje, que é de um universo infinito ou em expansão, que não para de
gerar e crescer. Aí uma coisa importante também, cada uma dessas esferas gira, por isso que as estrelas se movimentam no céu à noite, por isso que o Sol se movimenta no céu de dia. E as esferas mais exteriores, elas são o movimento das esferas interiores. Então, o movimento do firmamento explica o movimento dos planetas, Saturno, Júpiter, Marte, que explica o movimento do Sol, que explica o movimento de Mercúrio e Vênus, que explica o movimento da Lua, que explica o movimento das coisas materiais aqui no nosso mundo. E aí isso também, além de ser uma astronomia, né, porque explica pra gente o movimento dos corpos celestes, também é uma astrologia, porque é como se estivesse falando, as estrelas explicam a vida, né? Então no período em que está no céu Sagitário, ou Libra, ou Aquário, ou qualquer outra constelação, que é um signo, isso provoca certo tipo de efeito. Então isso também faz com que a astrologia seja pensada como uma ciência, né? Na época de tais estrelas, tais coisas acontecem no mundo, porque aquela esfera está criando, está causando o movimento de todas as outras as esferas. E aí a questão é, se esse é um mapa do universo, e de fato esse é um mapa do universo que perdurou por muitos séculos até a Revolução Científica, na época do Renascimento e começo da Idade Moderna, a gente precisa explicar uma coisa, o que tem para lá do firmamento? Acabou o mundo e lá existe o nada? E aí é lá o mundo ou o universo, né, a natureza. É lá do lado de fora, entre aspas, que está o primeiro motor, o motor imóvel. É como se fosse a parte branca aqui dessa tela do PowerPoint. A parte branca é o primeiro motor. Ela está colocando em movimento o firmamento, consequentemente o mundo inteiro. Mas o primeiro motor, a parte branca, não é movida por nada. Então, o que é isso que é capaz de mover tudo, de dar origem de tudo e ser a explicação de si mesmo? É o primeiro motor. Na teoria do Aristóteles é quando ele quis dar uma explicação e parar por aí. Na tradição católica, isso foi associado a Deus, porque Deus deu origem a tudo e a finalidade de Deus é a bondade, a perfeição, e daí por diante. Então, a gente consegue entender também como a tradição católica, que precisou se apoiar em elementos filosóficos, se aproveitou dos ensinamentos de Aristóteles para dar algum tipo de explicação para a origem do mundo. Então, se a gente for ver na Bíblia, a Deus, quando a Bíblia é criada, não estamos pensando filosoficamente, tem um texto religioso. Depois, a igreja, como instituição, vai fazer adaptações do texto bíblico para as doutrinas filosóficas do Aristóteles, para ter uma doutrina filosófica própria católica. Então, Deus criou, primeiro era o verbo e daí por diante, Deus pôs em movimento o mundo todo para alcançar a bondade e a perfeição. Então, tudo é obra de Deus, Deus entra no lugar do primeiro motor. Esse mapa do universo, ele ficou conhecido, ele é geocêntrico, né? Fica na cara que a Terra está no centro, né? Seja a Terra, o planeta Terra, seja a Terra, o elemento Terra, e ele perdurou por séculos. A própria Igreja Católica aproveitou não somente a explicação do primeiro motor para descrever isso como se fosse Deus, mas também esse mapa do universo, e proibia que as pessoas propusessem outras explicações para os fenômenos celestes. Por isso que as pessoas iam para a fogueira quando falavam, não é a Terra que está no centro de tudo, é o Sol que está no centro do sistema solar. O caso do Galileu e Copérnico tiveram problemas seríssimos, e foi só nessa época aí, na época do Renascimento, 1400, 1500, 1600, depois de Cristo, ou seja, isso perdurou por uns 2000 anos, que a humanidade e os pesquisadores na Europa, os cientistas na Europa, começaram a poder falar que isso não estava certo. E aí nós vamos ver mais para frente, outra aula da revisão, o que foi que levou os cientistas europeus a perceberem que isso aqui não funcionava mais. Não correspondia à realidade de como é o mundo, como é o universo. Aqui eu coloquei para vocês duas representações de época,
né? Talvez algumas posteriores, mas são representações geocêntricas, que são mais bonitas do que aquilo que eu fiz no PowerPoint. Daí vocês podem ver com calma quando vocês receberem o PowerPoint no Moodle.